Olá, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho, aproveitar aí que esse período que a gente está home office, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas que os nossos pacientes têm sobre os nossos procedimentos de cirurgia plástica, de medicina estética. Como é que tá? Como é que tá todo mundo aí em casa, aproveitando esse momento, né, para poder estar mais perto da família, o momento de estar mais próximo do planejamento, de se organizar, cuidar um pouquinho da casa e o home office, né, que é o mais importante para a gente organizar aí todo o trabalho que a gente precisa desenvolver quando isso tudo acabar, né? E a gente está recebendo constantemente dos nossos pacientes algumas dúvidas, né? Seja através dos nossos cirurgiões plásticos ou da nossa equipe de consultores. E a gente achou interessante a gente continuar esse trabalho e mostrando aqui para vocês as dúvidas mais recorrentes, tá? Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Vamos falar um pouquinho sobre nós, sobre a Cliné. A Cliné Medicina Estética, nós somos um centro de medicina estética. Hoje a gente agrupa aí, na parte de cirurgia plástica, né? Nós temos uma equipe bem renomada. Hoje são 8 cirurgiões plásticos, todos cada um dentro da sua área, né, de atuação. Uns são mais expert na parte de mama, outros na parte de face, mas todos eles cirurgiões com título de especialistas, né, e com todo aí o know-how que precisa para estar fazendo a cirurgia, que é o que os pacientes querem, né, com resultado e ficando o mais bonito possível. Então a gente é referência, né, em cirurgia plástica, em medicina estética. A gente conta com uma equipe bem robusta de profissionais, né, todos dentro da sua área de atuação. E a gente também tem a nossa clínica médica com todas as outras especialidades, muito voltado também para a parte de estética, né, de medicina estética, mas as áreas, as outras especialidades, elas funcionam também muito bem, né? Hoje a gente tem o nosso diferencial, o paciente ele consegue estar passando com uma equipe, né, multidisciplinar, então ele consegue estar pegando avaliação com um cirurgião, tirando uma dúvida com outro cirurgião. A gente tem aí atendimento todos os dias. A clínica ela trabalha, né, de 10 às 21 horas, então todos os dias o paciente consegue ter esse diferencial de ter um atendimento. No sábado também a gente trabalha de 9 a 1, então é muito importante o paciente, né, no caso, ter esse contato, né, com a equipe médica, com a equipe de cirurgiões. A gente sempre fala, né, nas avaliações, no dia a dia. O paciente, quando ele opta em fazer um plano cirúrgico com a Cliné, ele, na verdade, ele é operado por 2 cirurgiões, né? Sempre tem o cirurgião principal e o cirurgião assistente, mas ele acaba sendo atendido por uma equipe de cirurgiões, né? Isso faz com que tenha um atendimento bem diferenciado, né? Que a gente não encontra em alguns consultórios, porque num consultório acaba sendo um profissional só, e na clínica são 8 profissionais, né? Fora que a gente sabe, a equipe médica ela tem seus compromissos, viajam, estão sempre em congressos, estão sempre fora, então tá sempre um cirurgião cobrindo o outro cirurgião. Sábado também o atendimento, então é bem relevante o paciente optar por uma equipe ao invés dele optar por um cirurgião só no atendimento, né? Quando o cirurgião ele está operando, não tem ninguém para estar dando assistência. Na clínica já é diferente. Quando o cirurgião opera, tem um outro cirurgião atendendo o ambulatório, o que acaba sendo aí uma equipe para poder colocar. A segurança, né, que é acima de tudo. As cirurgias são todas feitas em um hospital de referência, então hoje a gente conta aí com alguns parceiros dentro do Rio de Janeiro, que levam aí a segurança super a sério, né? Então, os procedimentos, eles são feitos, alguns procedimentos day clinic, o paciente sai no mesmo dia, mas somente depois do médico passar no quarto, de estar dando todo um atendimento para o paciente, para ele poder
e ir para casa. Fora isso, tem alguns procedimentos que o paciente precisa dormir no hospital, então requer aí toda uma atenção da equipe de enfermagem, da equipe médica, né, do médico responsável, plantonista. Isso também a gente acaba trabalhando com hospitais de ponta, então o paciente ele tem essa segurança de estar fazendo aí a cirurgia com a Clinique, né? A gente fica no shopping Downtown, que é um shopping super central aqui da Barra da Tijuca, é um shopping super conhecido. A Clinique, ela tá num espaço bem amplo, com instalações bem aconchegantes. O paciente ele vê todo um diferencial desde quando ele chega, atendimento da consultoria de relacionamento, né? Seja da recepção do time de frente ou das consultoras, os consultores também de relacionamento. Então o paciente ele já percebe desde o início um cuidado, né? Um trabalho personalizado, né? Que é isso que a gente faz de melhor. E fora a equipe, né? Que a gente já falou aí que são aí vários cirurgiões plásticos. O que é bacana quando a gente chega numa clínica que tem vários cirurgiões plásticos? A gente sabe hoje que são várias escolas de formação, né? Então tem a escola de Ivo Pitangui, a escola do Andaraí, a escola dos servidores, tem a escola enfim, são N, né? São diversas, tem a escola da aeronáutica. Então a gente sabe que cada escola dessa, ela acaba formando profissionais que são profissionais diferentes, né? Um profissional gosta mais de fazer a prótese de glúteo, aí o outro já não gosta tanto, né? A gente tem um profissional que já é mais ama fazer face, então ele já tem uma escola de formação, né, muito certa, né, quando ele faz face. Então a gente já sabe as escolas que desenvolvem aí profissionais de face muito bem. Então quando o paciente ele chega na clínica, ele tem todo esse atendimento, a equipe ela explica, né? O seu procedimento, a gente vai conhecer o cirurgião, né, que está no dia para te atender, o cirurgião, a cirurgiã, mas você pode conhecer toda a equipe, de forma que você tenha a relação médico-paciente respeitada, de forma que você pegue uma segunda opinião, conheça todo mundo e entenda aí qual é o cirurgião plástico que está mais alinhado com o que você está buscando, com o que você tem de sonho, aquele que talvez tenha um jeitinho mais característico para te atender. Então isso faz toda a diferença, né? E com os consultores também, né? A gente percebe que tem alguns pacientes, eu prefiro ser atendido pela consultora tal, ou então pelo consultor tal, porque a gente vê essa questão aí de afinidade, né? E é isso. Então, faço convite aí para quem ainda não conseguiu fazer a avaliação de cirurgia plástica, para dizer que a gente está online o tempo todo, a equipe está toda trabalhando, né? Tá todo mundo home office, inclusive a equipe médica, né? A equipe toda aí pronta para poder atendê-lo, porque a gente entende que esse momento é um momento que os nossos pacientes eles têm dúvidas, as programações elas estão sendo feitas, né? E a gente não pode parar, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui no nosso Instagram, no item destaques, né? Você consegue falar com cada um dos nossos consultores, já tem um WhatsApp direcionado para cada um, né? E a gente tem aí um videozinho também de cada consultor falando um pouquinho da forma como vai atender e já direciona diretamente para o WhatsApp para poder tirar alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá, a gente tem aí algumas dúvidas que a gente recebeu hoje, né? Do que o paciente aí tem mais de questões. A que eu achei aqui mais interessante foi o que eu posso fazer para acabar com a gordura abdominal? Exercício eu já desisti. Olha, eu não vou citar o nome, mas assim, realmente é complicado, né? Então o nosso paciente, ele quer aí uma ajuda, como é que ele faz para acabar com essa gordura abdominal, porque o exercício ele já desistiu. Primeiro, que a gente sempre fala, né, que não pode desistir do exercício físico, né? O exercício físico a gente tem que estar fazendo diariamente, não pode desistir, isso tem que ser uma rotina.
E segundo, que você está na clínica certa, né? Na verdade, a gordura abdominal, ela pode ser retirada, né? Depois da avaliação com o cirurgião plástico, ela pode ser retirada com a lipoaspiração, ou então, dependendo se já tem uma gordura abdominal acima, né? Já tem uma flacidez, a gente já consegue estar trabalhando aí com a abdominoplastia, né? Que as mulheres acabam tendo mais vontade de fazer abdominoplastia depois da gravidez. Me deu uma diastase, então eu preciso fazer uma abdominoplastia. Ou então, engordei muito, emagreci, agora eu tô com aquela flacidez. Então a gente acaba tendo aí essa facilidade de estar trabalhando com a abdominoplastia. No caso de sendo só gordura, né, só gordura abdominal, se for a gordura que consegue ser retirada, né, na lipoaspiração, o mais indicado é a lipoaspiração, né? Então é fazer mesmo a avaliação, né? A gente tem aí a disponibilidade de fazer a avaliação online, já faz a avaliação e já vê se o seu caso aí é mesmo de lipo ou de abdominoplastia, tá? Em alguns casos que a gente sabe, né, que a equipe de cirurgiões aí, elas acabam passando aí pra gente, quando a gordura é visceral, aquela gordura bem na barriga, né, bem acentuada, o aconselhável mesmo é exercício físico, tá fazendo com acompanhamento, inclusive, com o nosso cardiologista, né, com a nossa equipe aí de cardiologia, para poder estar entendendo que gordura é essa, tá? Mas se for aquela gordurinha normal, é a lipoaspiração mesmo. Outra coisa, outra dúvida, qual o valor mínimo de um boleto para plástica, tá? A gente faz hoje parcelamentos, né? A gente tem descontos exclusivos para pagamento, né? Para parcelamento também, a gente parcela nos cartões. E também temos a nossa cirurgia programada, que o paciente consegue fazer no boleto, e não tem valor mínimo. O valor mínimo é o que cabe aí dentro do seu bolso. Então, o paciente ele vai montar o plano cirúrgico de acordo com as parcelas que ele vai estar disponibilizando para realizar esse sonho, né? Lembrando que 100% da cirurgia tem que estar quitada antes da realização do procedimento, né? Então, pode estar dando valores mínimos, depois pode estar aumentando. Não tem um valor mínimo para pagamento de boleto, não. Tá bom? Outra dúvida que chegou também é se a gente faz a rinomodelação, né? A rinomodelação é aquele procedimento que é realizado no nariz com ácido hialurônico, né? Ou então com hidroxapatita de cálcio, enfim. Tem alguns recursos, né? Que hoje a gente tem disponível no mercado. A Clinique faz sim, né? Como eu disse novamente, vou dizer novamente, a gente é referência em procedimentos de medicina estética. Então, a rinomodelação a gente realiza, é só colocar aí na consulta online, né, na avaliação online, que a gente já identifica e já sabe aí quantos ml são necessários para estar realizando esse procedimento, tá? Outra dúvida também que é bem comum é a questão de férias, de pós-operatório. Eu preciso tirar férias para realizar a cirurgia, né? Então, a gente é bem relativo isso, né? Porque o pós-operatório normal, que os cirurgiões eles passam sempre aí pra gente, numa cirurgia simples, né? Uma blefaroplastia, que é aquela cirurgia da pálpebra, ou a plástica íntima, né? Ou a otoplastia, que é aquela cirurgia de orelha de abano. São cirurgias simples, são cirurgias que a gente considera aí day clinic. O que é isso? O paciente entra, faz o procedimento e sai no mesmo dia, né? Então ele consegue fazer o procedimento, recebe aí uma anestesia local, né? Com uma leve sedação, o cirurgião ele aplica só para o paciente não ficar acompanhando o procedimento, ou então às vezes o procedimento pode até ser acompanhado, né? Depende. E a gente fala de pós-operatório, normalmente uma semana, né, que os cirurgiões eles colocam aí para esses procedimentos pequenos, né, uma semana a 10 dias, tá? Para esses procedimentos de anestesia local simples, né? Pálpebra, plástica íntima, otoplastia, prótese, que é o normal, né? Tá? Uma outra pergunta que tá chegando aí é se pode estar fazendo, né, esse check-up online, tá? A gente tá fazendo sim, tá?
É muito importante a gente estar online nesse momento. A Clinê, ela tem uma responsabilidade muito grande, não só com os nossos pacientes já operados, e também com os pacientes que estão aí em plano cirúrgico, né? Então a gente tem diariamente pacientes recorrendo, né, a nós, seja por indicação. Hoje a gente sabe que 40% dos nossos pacientes, eles são de indicação. Então é alguém que já operou conosco, que indicou, é uma amiga que indicou para outra, né? Então hoje a gente tem orgulho de dizer que 40% dos nossos pacientes, eles vêm de indicação. Isso para nós é bastante satisfatório, porque inclusive amanhã a gente tem uma live aqui nesse mesmo horário, 17 horas, com a nossa gerente, nossa querida gerente, Patrícia, e também com pacientes, né? Então a gente já vai ter aí uma agenda de estar trazendo os pacientes aqui ao vivo para estar falando com vocês, que eu acho que ninguém melhor do que o próprio paciente para poder dar essa vivência, né? Como é bom a gente ouvir do próprio paciente operado, que ele tá aí 1 ano de operado, como que foi, quais foram as primeiras, os primeiros sentimentos dele pós-operação, né? Então amanhã a gente também tem, nesse mesmo horário, esse cuidado de a gente estar falando um pouquinho com o paciente. Então, para os procedimentos simples, a gente consegue estar trabalhando aí com 7 dias, de 7 a 10 dias de pós-operatório, tá? Com os pacientes aí, procedimentos mais complexos, né, que a gente já necessita de uma anestesia, seja peridural, ou anestesia geral, ou ainda uma hack, né? A gente já consegue estar administrando aí 15 dias, mais ou menos, de pós-operatório, tá? Então, o paciente, ele já inicia, né? Já inicia aí, já faz o procedimento e já depois consegue ficar aí 15, 20 dias em casa, tá? Outra dúvida também que é muito comum é a questão do pós-operatório, né? Quantos dias ele já precisa fazer a primeira drenagem, tá? Todo mundo pergunta isso. Com quantos dias eu faço a primeira drenagem? Isso é muito relativo, né? Tem cirurgiões lá na clínica que eles falam com 5 dias, agora outros já preferem que começam com 2 dias. Hoje a gente tem o nosso protocolo único da clínica, que a gente coloca 2 dias, o paciente já pode começar fazendo. Por quê? A drenagem ela é muito importante, principalmente para abdominoplastia, para cirurgias de face também, né? Que o paciente fica muito inchado, para lipoaspiração. Então precisa iniciar a drenagem o quanto antes. E a gente também tem esse profissional para poder estar dando todo esse suporte, tá? Outra dúvida que chegou aqui é a questão: com quantos dias antes eu consigo contratar a cirurgia e já resolver tudo, tá? Então, na verdade, a cirurgia plástica, ela precisa ser organizada com antecedência, né? Então, é o tempo de pós-operatório, dependendo do seu trabalho, é você organizar no trabalho como é que vai ficar, organizar em casa quem vai te dar um suporte, se você tem alguma atividade em casa. Então, isso tudo vai depender dessa rotina que você consiga organizar antes, né? Mas a Clinê, ela é referência exatamente nisso, de estar te dando toda essa orientação, de estar te dando toda essa consultoria que você precisa. Normalmente, com 15 dias, a gente consegue organizar tudo. Com 15 dias de antecedência, a gente já consegue organizar tudo. Mas não deixa para 15 dias, né? Não vamos deixar para 15 dias, tá? Aí estão perguntando como é que faz para marcar online. A gente tem o item aí, o item do lado de destaques, a gente tem o nosso item de check-up online, né? Check-up estético online. O check-up estético online é um produto exclusivo da Clinê, né? Onde o paciente ele recebe não só orientações do que ele veio buscar, mas ele recebe um check-up, né? Recebe um check-up estético, né? Então a gente consegue estar vendo todos os pontos que ele vai ter queixa,
seja agora ou seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quais são os procedimentos indicados, o que incomoda mais o paciente, se ele consegue tratar de uma outra forma. Então, ele é um check-up aí completo, tá? Aí a gente tem, aqui mesmo você já consegue marcar. Outra coisa, quantos dias eu preciso ficar longe da academia? Isso também sempre perguntam. Eu quero muito fazer uma lipo, né? Por incrível que pareça, a gente pensa que dentro da clínica de cirurgia plástica não tem ninguém que vai na academia. Mentira! A gente atende muita gente que frequenta a academia todos os dias, que ama se cuidar, né? Tá no lugar certo, ama se cuidar, mas tá ali naquela luta para poder fazer aí o abdômen trincar, né? Ou então para tirar aquela gordurinha que tem atrás do sutiã. Fica tentando todos os exercícios e consegue, obviamente, né? A gente já tem aí vários outros profissionais que falam, com o treino certo você consegue, mas às vezes a pessoa não tem esse tempo para ficar na academia, né? Esse período aí todo para poder conseguir esse resultado. Então, aí procura a gente para fazer aquela lipo, seja aquela lipo de alta definição, que a gente faz muito, né? Nesses últimos 3 meses foi a cirurgia que a gente mais realizou, né? Que os cirurgiões plásticos mais realizaram, a nossa equipe. É aquela que faz aqueles gominhos na barriga do paciente, né? Então, ela tem uma indicação correta, principalmente para esses pacientes que estão sempre na academia. E a luta do paciente como eu faço a cirurgia e fico 30 dias longe de exercício físico, né? Faz exercício físico todos os dias e como vai conseguir ficar 30 dias sem fazer exercício para fazer aquela lipo. Já tivemos aí casos de pacientes que ficaram super agoniados porque optaram, né, pela lipo 3D, que é essa lipo de definição, e depois não conseguia ficar sem malhar. Mas aí a equipe de cirurgiões, ela acaba tendo que ter todo um suporte, né? E falar, calma, no momento certo você vai ser liberado, né? Então, a gente aí, o que é recomendado pela nossa equipe é que fique de 1 a 2 meses fora da academia. 2 meses para aqueles procedimentos que é abdominoplastia, ou a própria, quando coloca implante, né? Implante glúteo ou implante de mama, é necessário ficar um tempo maior, porque não consegue ficar pegando muito peso, né? Não pode, né? Ficar pegando peso. Mas normalmente, para os procedimentos aí médios, a gente consegue estar administrando 1 mês longe da academia, tá? Uma outra dúvida que também tem os exames. Os exames, eles são... quais são os exames que são necessários, né? Muito também, isso perguntam muito. Os exames, o cirurgião ele vai estar pedindo exames laboratoriais que consegue fazer num laboratório aí com jejum de 8 a 10 horas, né? Jejum de antecedência. Então, laboratorial, mais o raio-x de tórax, mais uma ultrassom de mama ou uma ultrassom de parede abdominal, quando for o caso do abdômen. E o risco cirúrgico, com a nossa equipe de cardiologistas, ou então fora da clínica, né? O risco cirúrgico dessa cirurgia, tá? Os exames, eles estão dentro do plano cirúrgico? Depende. Se você quiser, a gente coloca dentro do plano cirúrgico. Hoje a gente também realiza os exames dentro da nossa rede, né? Com toda a segurança. Para nós é até melhor quando o paciente faz os exames conosco, porque a gente sabe a validade, né, do exame, né? A autenticidade aí do exame. A gente sabe que é um exame sério, né? Então a gente consegue ver aí esses laudos e ver que tem toda a segurança para o paciente poder operar, tá? E como eu escolho o meu cirurgião plástico? A gente também tem muito essa pergunta. Como é que eu escolho? Depende. Na clínica, o paciente conhece todos, né? E ele vai tendo empatia, né? Como eu já disse, eu quero uma mulher, eu quero um homem, eu quero mais velho, eu quero mais novo, eu quero que tenha especialidade em nariz, eu quero que tenha especialidade em mama. Então, o bacana, né?
vendo qual é o cirurgião que tá mais alinhado, né, com o paciente. É verdade que dependendo do procedimento, eu preciso realizar o procedimento em 2 vezes, né? É comum, tá? É comum. Alguns procedimentos o paciente precisa realizar 2 vezes, né? Nariz, é bem comum, o paciente faz uma cirurgia, depois faz novamente. Ou então, às vezes, quando o paciente está muito... faz uma cirurgia bariátrica, depois ele tá com muita flacidez. No primeiro momento, o cirurgião, ele faz um abdômen de limpeza, né, que chama. Então, limpa primeiro, faz primeiro uma cirurgia e depois ele acaba fazendo novamente outra cirurgia, tá? Dúvida também com relação à mama redutora. Vou fazer uma mama redutora, o cirurgião plástico me indicou para fazer, para eu reduzir a minha mama, porque a minha mama é muito grande. Eu preciso colocar prótese, né? Preciso colocar prótese? Então, depende, né? O cirurgião, ele vai estar fazendo essa avaliação junto com você. Porque se você já tem uma mama grande, está diminuindo a mama, o cirurgião, ele vai colocar. Por que você vai colocar um implante se você já tem uma mama e está diminuindo, né? Às vezes, a maioria das vezes, com o próprio volume da mama, já consegue estar deixando um volume para o paciente sentir aí que não está com uma mama tão pequena, né? No caso, não reduzir tanto, tá? Eu gostaria de fazer uma abdominoplastia. Desculpa. Eu gostaria de fazer apenas uma lipo. Eu tô com muita flacidez, né? No abdômen, mas eu gostaria de fazer apenas uma lipo. É possível, né? Outra coisa também, se o paciente já tem muita flacidez, a equipe, ela vai indicar a abdominoplastia. Mas eu não quero ficar com uma cicatriz, eu quero fazer só uma lipo. Então, se você já tem uma flacidez e você tirar mais gordura de um local flácido, vai ficar mais flácido ainda. Hoje a gente tem tratamento de alguns recursos para poder melhorar a qualidade da pele, inclusive na clínica, né? É o microagulhamento, são os peelings, né? É toda essa parte mais invasiva, a gente consegue, mas o paciente que já tem muita flacidez, ele quer reduzir, não tem jeito, tem vezes que ele precisa estar fazendo uma cicatriz, né? Porque vai sobrar mais pele ainda e ele não vai ficar satisfeito, né? Chegou uma outra dúvida aí. Eu tenho 5 anos que fiz uma mamoplastia. Eu posso colocar silicone? Então, a gente tem muitos casos lá na clínica. Inclusive tem uma paciente querida nossa, Michele, recentemente ela colocou, né? Ela já tinha uma mama, já tinha feito uma cirurgia há muito tempo atrás, né? Quando ela era mais jovem, ela se queixava que a mama era muito grande, então ela já tinha diminuído e ela procurou a nossa equipe para poder colocar o silicone. É possível sim, né? A cicatriz, ela é definida junto com a equipe de cirurgiões, então ela pode ser uma cicatriz na própria areola, né, areolar, ou então pode ser na própria cicatriz em T que o paciente já tem, né? Aproveita a mesma cicatriz, aproveita, retira um pouco mais de flacidez, né? Que com o tempo a gente acaba tendo mais flacidez, aproveita o benefício do segundo procedimento e já realiza tudo, né? Já realiza tudo, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, coloquei fios no rosto e não obtive resultado. Então, resultado é uma coisa muito complexa, né? Por quê? Porque o resultado, ele vai de acordo com o que o paciente esperava, de expectativa, né? Então, já tivemos aí casos de pacientes que fizeram um fio de sustentação, que a indicação não era para fio,
né? A indicação era mais para lifting facial, efetivamente. E eu mesma, né, como diretora da clínica, já acompanhei o próprio cirurgião falando, olha, o mais indicado é você fazer um lifting facial, e o paciente não tem aquele tempo de pós-operatório, ou então não quer, porque é um evento, é um casamento, é alguma coisa, e ele fala, não, eu vou tentar com um fio, quais são os benefícios que o fio pode me trazer? Né? Lógico, o fio ele tem um efeito lifting, ele puxa um centímetro de cada lado, né? Então ele tem um efeito lift, tem um efeito regenerador da pele, então você sente uma pele mais firme. Com isso, o que acontece? O paciente tem aquela sensação que a pele está melhor, né? Então, se a indicação é o lifting facial, lifting facial, cirurgia plástica. O paciente pode fazer o fio? Sim, tem vários pacientes que fazem o lifting facial, e inclusive fazem fio, fazem ácido hialurônico, fazem botox. Um procedimento, ele não exclui o outro, né? São sempre procedimentos complementares. Agora, quando o paciente já tem uma flacidez excessiva no rosto, a gente já tem uma queda, não é um fio que vai sustentar, né? O fio, ele é absorvido, né? Normalmente, o fio que a gente tem na clínica é de ácido polilático, então ele é absorvido. Ele tem alguns cones, faz uma tração, mas o paciente precisa entender qual é o caso específico, tá? Mas eu particularmente, amo o fio de sustentação, né? Porque o fio, a gente tem aqui essa gordurinha aqui do lado, ela incomoda bastante, né? Então, dependendo da gordurinha que você tem, dessa queda que a gente tem, se você coloca, às vezes não tem idade para fazer o lifting, ou não tem mesmo a indicação para fazer o lifting, aí é o caso do fio, né? E temos também a nossa querida paciente Elizabeth, que ela fez o fio. Depois de 8 meses, ela falou, não, eu vou fazer a cirurgia, fez a cirurgia de lifting, e depois de 8 meses, eu quero fazer o fio, porque ela queria estar sustentando um pouco mais, queria mexer na textura da pele. Então, é muito bom. Fio de sustentação com ácido polilático é muito bom. Mas quem já precisa fazer o lift, não tem jeito. Então, o paciente aí, a que está falando de resultado, ele tem que ver muito isso, porque o fio, ele entrega o resultado que o paciente precisa, que é um tratamento, tá? Mas é isso. Também uma outra coisa que perguntaram com relação à lipoaspiração, né? Como é feito a lipoaspiração? Primeiro, a lipoescultura, tá? Qual é o procedimento da lipoescultura? A lipoescultura, ela é uma lipo, né, completa, que a equipe ela acaba fazendo a lipo do paciente. Tem alguns cirurgiões até chamam de lipo 360, né, 360, porque o paciente vira, né, tem a mudança de decúbito, o paciente começa a cirurgia de costas, depois vira, então lipo o paciente inteiro, né? E a lipoescultura tem a questão de estar fazendo aí a escultura do corpo, né, do feminino ou do masculino, e a possibilidade de pegar toda essa gordurinha, tratar essa gordurinha e depois fazer um enxerto, né, um enxerto no glúteo, um enxerto no quadril, um enxerto no rosto, depende de onde a pessoa queira enxertar, tá? Então, a lipoescultura é isso, você tá retirando aí toda a gordurinha do corpo, fazendo essa modelagem do que o paciente tem de vontade e tendo essa possibilidade de fazer esse enxerto, tá bom? Outra dúvida, se eu posso colocar um valor aproximado de algum procedimento para poder ter noção. Então, complicado, por quê? O valor do procedimento, o que a gente consegue falar é que agora, nesse momento aí de quarentena, a gente tá com uma tabela muito interessante, tá? A gente tá trabalhando online, então a gente conseguiu ir nos nossos fornecedores, nos nossos principais fornecedores, e eles ofereceram, assim, descontos exclusivos. Por quê? Tá todo mundo aí aguardando esse momento, né? Fazendo home office, aguardando esse momento. As cirurgias, elas foram suspensas pelos próprios órgãos.
Então agora a gente está com uma tabela bem interessante. No próprio atendimento aí online, no check-up online, você vai conseguir, depois do check-up, ter os valores, tá? E são valores bem compensadores, tá? Tá valendo bem a pena contratar esse serviço na quarentena para poder realizar depois, né? Depois que tudo a gente tiver aí tudo regularizado, vai estar podendo fazer os exames também e a gente já consegue estar aí dando um segmento dessa cirurgia. O bacana é que a gente tem essa oportunidade de organizar com calma a cirurgia, tirar todas as dúvidas, organizar em casa, organizar no trabalho, né? Entender qual é o procedimento que realmente tem vontade de fazer e colocar esse sonho para funcionar, tá bom? Com relação ali pro 3D, como é feito ali pro 3D, né? A mesma coisa, ali pro 3D, hoje a gente eu até coloquei aí no início do vídeo que é o que a gente mais fez nesses últimos 3 meses, né? O que a gente mais fez foi lipo de alta definição. É uma técnica onde o cirurgião ele consegue estar fazendo a marca da cânula, né? Ele consegue estar passando a cânula nos locais que você vai estar simulando aí esse abdômen definido, né? A gente tem a marca abdominal, tem o perfil, né, anatômico de um abdômen. Então, a equipe desenha no paciente esse abdômen, né? Então, a cânula mais marcada, o local mais lipado, para poder dar um realce aí que o paciente precisa, tá? Esse procedimento, ele não é indicado para todas as pessoas, né? Por isso a importância de estar entendendo do procedimento e a importância de conversar com o cirurgião, entender se você é para esse tipo de procedimento, porque esse procedimento já é para quem tem pouca gordura no abdômen, tá? Aí você consegue estar realçando mais aí o perfil anatômico de um abdômen definido e tá dando aí esse resultado, tá? Tão maravilhoso que a lipodefinição dá. Outra dúvida quantas vezes eu consigo dividir o meu plano cirúrgico, tá? A mesma coisa, vai depender de quando você quer fazer. A gente hoje tem planos na clínica, em até 24 vezes você consegue estar fazendo o seu plano cirúrgico conosco, tá? Temos aí o parcelamento no boleto, parcelamento no cartão, então vai depender de quando você quer fazer, vai depender de quanto de parcela que você está disponível, tá? Conversa um pouquinho com nossos consultores e eles vão estar te dando tirando todas as dúvidas aí com relação a valores e formas de pagamento, tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Temos mais alguma coisa pra gente tratar? Todo mundo quer esperar esse momento aí que vai passar para poder a gente se organizar e tá com os nossos cuidados, né? Hoje a gente tem aí a equipe montando todos os nossos protocolos que a gente trabalha presencialmente, eles vão ser apresentados para vocês aqui no online, tá? Então vocês vão ter opção de levar para casa esses protocolos para que o tratamento continue, tá bom? Independente de parar, tá bom? O nosso cuidado na sua casa, ele vai continuar, tá? Outra coisa, é isso. O que a gente pode falar, assim, pra gente encerrar, né? O mais importante de tudo é que a Clinê, ela tem um plano específico para cada paciente, né? É muito interessante a gente poder trabalhar com o paciente e entender o que o paciente de fato quer, né? Então, procura o consultor, faz a consultoria, né? A nossa consultoria aí com os nossos consultores. Vamos trabalhar o check-up online para poder você tirar suas dúvidas, porque lugar melhor não existe pra gente tirar nossas dúvidas, né? No conforto da nossa casa, com as nossas anotações. E vocês vão tirar todas as dúvidas, vão entender o que é melhor para cada um, tá?
E esse momento a gente tem aí cirurgias e procedimentos de medicina estética com 60% de desconto. Gente, eu acho fundamental a gente aproveitar. Por quê? Se eu já sei que eu preciso fazer um procedimento, que eu quero muito fazer aquele procedimento, a minha indicação vai mudar com essa paralisação ou não? Lógico que não. Se eu já sei que eu sou uma senhora, um senhor, que eu preciso de um lifting facial, eu vou aproveitar esse momento que a gente tem aí condições exclusivas, né, de 60% de desconto para adquirir sim o meu lifting facial, para adquirir a minha cirurgia de pálpebra, que é a blefaroplastia. E quando tudo normalizar, daqui a pouco a gente já vai estar voltando, né? A gente já tem aí como tá dando um andamento com tudo, mas nesse período que a gente está em casa, a gente vai estar já seguindo com as orientações, com o passo a passo que precisa, né? O paciente já vai tendo todas as orientações, já vamos marcando exame, alguns exames já podem também ser realizados. Então, a gente já vai aproveitar aí esse período. Eu vou fazer só, mas eu posso comprar o meu plano cirúrgico agora, o meu fio de sustentação, o meu botox, o meu preenchimento, eu posso comprar agora e aplicar somente no final do ano? Lógico que pode. Seu plano cirúrgico é seu, você vai ser personalizado para você através da nossa equipe de cirurgiões plásticos, né? Essa indicação é uma indicação, então o paciente ele tem esse plano para ele realizar agora ou daqui a pouco, né? A blefaroplastia, e a paciente até colocou, né? A minha é blefaroplastia, com certeza. A blefaroplastia é uma cirurgia que é super indicada para cá, né? Para blefaro inferior, para quem tem aquelas bolsinhas aqui embaixo. Alguns casos a gente consegue tratar com o próprio ácido hialurônico, né? Os médicos eles aplicam ácido hialurônico aqui na parte inferior, e alguns que já estão com bolsa, aquela bolsinha mesmo, o nome já diz, uma bolsa, ela precisa ser removida. E é feito um procedimento, a gente tem esse procedimento super em conta nesse período. Não é uma coisa que vai passar, porque você já vai precisar fazer, né? Então a gente vai estar aí falando já com vocês para já passar essas orientações, tá? A blefaroplastia, a abdominoplastia, quem já precisa fazer um abdômen, já quer fazer há muito tempo, já tem esse sonho, né? Já tem aí, eu já tive 2 filhos, o meu abdômen teve a diástase, né? Teve essa afastamento dos músculos. Como é que eu faço? Vamos amarrar nossos músculos novamente com a nossa equipe. São 8 cirurgiões, todos eles aí, cada um de acordo com o que vocês precisam, tá? Vamos lá. O online, a gente tá nesse plantão, todos os nossos consultores estão online, então agora, se vocês já chamarem eles, vocês já vão conseguir falar com eles. O horário foi estendido, nós estamos trabalhando de 9 da manhã a 9 da noite, então isso é super bacana, que a gente já tem aí essa coisa exclusiva. Novamente falando, no próprio destaques, né, a gente tem um link com o vídeo de cada consultor, se apresentando, dizendo que está aguardando o paciente, não só o paciente novo, mas também o paciente que vai já quer operar com a gente, né? Então, o paciente já consegue falar direto com o consultor, já consegue agendar, né? Já consegue agendar com o consultor, já consegue fazer o check-up online, já consegue pegar valores online, já consegue fazer o plano cirúrgico online, tudo online, tá? A equipe já se preparava, esse protocolo já existia na clínica e agora mais ainda, tá? E um recadinho aqui para cada paciente, né? É que estamos aqui para atender vocês. Para nós é um prazer receber vocês, né? Trabalhar para vocês. Várias coisas dentro da empresa são antes de vir, né, para a imprensa, antes de vir para vocês, elas são cuidadosamente pensadas, né, em cada paciente. A gente conhece os nossos pacientes por nome, então esse é um cuidado bem legal
Os nossos consultores também, eles são bem acolhedores, bem simpáticos, bem atenciosos e dão aí todas as explicações que vocês precisam, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer a gente estar conversando mais um pouquinho. Continuem mandando as suas dúvidas, a gente não vai conseguir falar aqui todas que a gente recebeu, porque tem umas aqui que são até inclusive bem engraçadas, né? Mas a gente vai deixar elas para as próximas lives aí. Amanhã, novamente, a gente tem aqui uma live com um dos nossos pacientes e a gente vai começar a trazer todos os nossos pacientes aí para esse contato direto, para falar, para mostrar qual foi o resultado, para falar do que estava buscando de expectativa, tá? E a gente consegue estar tirando todas essas dúvidas. Vamos lá, aqui o que a gente consegue ver aqui de dúvidas? Olha só, estão perguntando aí se já pode marcar de uma vez, né, a avaliação. Já pode, gente, a gente já consegue marcar agora, tá? Vocês já conseguem fazer aí a marcação agora. Já tem o itemzinho aí em destaques que vocês colocam check-up estético online. E você já consegue marcar, você já escolhe o horário e já marca, tá bom? Estamos sim com promoção de lipo. Temos promoção de lipo sim, tá bem legal, tá? E a gente vai estar te passando também o valor depois de você estar fazendo essa consulta online, tá bom? É isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, estamos aqui. Os nossos pacientes também já operados podem falar melhor aí do que nós, né? Qualquer dúvida, nossos canais estão abertos, a gente está trabalhando full time aí, online, todo mundo pronto para poder atender, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, tá? E converse aí com os nossos consultores, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.